Queridos, vamos continuar aqui o nosso trabalho. Vamos falar neste momento agora de créditos adicionais. Em regra, eu tenho um crédito adicional quando tem dinheiro sobrando. Ou seja, tem um determinado dinheiro que foi arrecadado a mais, ou um dinheiro sem destinação, aí eu tenho um crédito que a gente chama, que a gente classifica de crédito adicional. Uma das fontes de crédito adicional é o excesso de arrecadação. Quando você arrecada além, acima do previsto. Aí você tem um crédito considerado crédito adicional. Existem 3 tipos de crédito adicional: crédito suplementar, crédito especial e crédito extraordinário. Tudo bem? Vamos supor que você tinha uma previsão inicial de orçamento, veja que são números didáticos. Estava previsto você arrecadar 1 milhão. Estou colocando aqui em cima. Só que no momento que você fez a arrecadação, você arrecadou um pouquinho a mais. Você arrecadou mais 200 mil. Você arrecadou mais 200 mil. E esse dinheiro ainda não tem destinação. Ou seja, é um dinheiro que você tem consignado, é um dinheiro que você arrecadou, é um dinheiro que pertence ao exercício. Depois eu vou falar de crédito orçamentário e crédito extra-orçamentário, só que é um dinheiro que ainda você não tem uma destinação. Aí surge a questão do crédito adicional. Então nós temos 3 tipos de crédito adicional: o crédito suplementar, o crédito especial e o crédito extraordinário. O crédito suplementar e o crédito especial, eu vou falar dos 2 primeiro, todas as características. Depois eu falo do crédito extraordinário. Porque o crédito extraordinário, ele é um caso à parte. Tudo bem? Para exemplo didático, imagine que num crédito suplementar eu já tinha um programa de governo. Exemplo, vou colocar aqui, ó, programa de informatização das escolas. Programa do governo federal, por exemplo, para mandar computador para as escolas públicas. Suponha que para este programa de governo, exemplo, já tinha sido consignado para este programa de governo, vou colocar aqui embaixo, já tinha sido consignado para esse programa 300 mil. Ou seja, você tem um programa de governo e você já tem uma dotação orçamentária para ele, 300 mil. Aí quando você está executando o orçamento, pintou 200 mil a mais. Ou seja, fora esses 300 mil que você já tem para esse programa de governo, programa de informatização das escolas, já tinha dinheiro para ele. Aí pintou no excesso de arrecadação um dinheirozinho a mais. Pintou 200 mil. Então o crédito suplementar serve para reforçar o orçamento, serve para dar um reforço. Queridos, só existe reforço quando existe programa de governo e já existe dotação orçamentária específica. Aí sim é que você tem a questão do reforço no orçamento. Então só dá para reforçar o que já existe. Eu lembro que quando eu era criança, às vezes eu ia sair, ia fazer alguma atividade, ia para um parque, ia para algum lugar assim, eu ia ficar muito tempo sem comer. Aí minha mãe fazia para mim um café da manhã reforçado. Aí ela falava assim: filho, pega aqui esse leite, vou fazer uma gemada para você, vou reforçar o seu café da manhã. Moral da história, só dá para você reforçar aquilo que já existe e aquilo que já tem dotação orçamentária específica. Então eu vou reforçar um programa de governo que existe, programa de informatização nas escolas, e já tem dotação orçamentária específica, que é o caso do crédito suplementar. O crédito especial é diferente. Serve para atender a programas não contemplados no orçamento. Aqueles programas de governo autorizados na LOA, mas com dotação orçamentária zero. Professor, programa de governo que já existe e com dotação orçamentária zero? Exatamente. Por exemplo, aqui em Brasília, eu moro aqui no Distrito Federal, teve um governador, que eu não vou falar o nome por uma questão ética, que ele prometeu aumentar uma linha do metrô, e o metrô já existe aqui no DF. É claro que para você fazer uma obra de metrô, você tem que ter muito dinheiro.
Você tem que ter muito dinheiro, né, sobrando ou fazer uma operação de crédito. O artigo 167, inciso 1º da Constituição, diz o seguinte: são vedados o início de programas ou projetos que não estejam previstos na lei do orçamento. O que significa dizer? Se eu estou em 2015 e para 2016, exemplo, eu almejo construir um metrô, por mais que eu não tenha certeza que o ano que vem eu tenha esse dinheiro, por exemplo, ano que vem eu vou correr atrás do empréstimo, ou ano que vem vai sobrar dinheiro, eu vou começar a fazer o metrô, eu preciso consignar esse programa de governo na lei orçamentária. Ou seja, eu preciso colocar lá, ó, programa de construção, vamos colocar aqui, ó, programa de construção do metrô. Você tem certeza se vai ter dinheiro ano que vem? Tenho certeza não. Então eu coloco a rubrica 00. Ou seja, está previsto no orçamento, só que a rubrica é 00. Se no ano que vem não sobrar dinheiro, eu não estou cometendo nenhum crime porque eu não estou executando nada. Se no ano que vem sobrar dinheiro, crédito adicional. Se no ano que vem eu fizer um empréstimo, sem problemas. Já está autorizado na lei do orçamento. Então o crédito especial serve para atender um programa de governo que existe, só que esse programa de governo tem dotação orçamentária 0. Dotação orçamentária 00. Aí nós temos um crédito especial. Tudo bem? Então, primeira diferença. Crédito suplementar, reforço no orçamento. Só dá para reforçar alguma coisa que existe e já tem dotação orçamentária específica. Crédito especial, você vai atender um programa de governo que existe, mas a rubrica é 00. Significa dizer que o programa de governo existe, mas não tem ainda dotação orçamentária específica. Lembrando que o crédito extraordinário, vamos deixar ele para depois. Né? Deixa para depois isso aqui, ó. Crédito suplementar, forma de abertura, autorização. A autorização é prévia, ou seja, eu preciso da autorização legislativa, eu, chefe do executivo, antes de abrir o crédito suplementar. Pode ser incluído na LOA ou pode ser incluído em lei especial. Decreto do presidente da República até o limite fixado em lei. Presta atenção. O único crédito adicional que eu posso solicitar autorização de abertura junto com a lei do orçamento é o crédito adicional suplementar. É o único crédito que tem essa prerrogativa, crédito adicional suplementar. Ou seja, eu posso pedir uma autorização prévia quando eu estiver executando a lei do orçamento, tem aquele dinheiro que está sobrando, ou eu posso incluir junto com a LOA. Não sei se você vai se lembrar que eu falei anteriormente, na teoria, lá de princípios orçamentários. E eu falei do princípio da exclusividade. Eu disse assim, ó, o orçamento só deve conter matéria exclusivamente orçamentária. É vedada a inclusão de qualquer matéria estranha à lei do orçamento. Lembra disso? Ressalvado abertura de crédito adicional suplementar e autorização para realizar a operação de crédito, ainda que por aro. Aro é aquela antecipação de receita daquele valor, Estado, que eu vou receber do governo federal. Só estou antecipando a partir de 10 de janeiro. Já tinha falado disso. Mas quando eu falei do princípio da exclusividade, eu falei disso, né? Ou seja, é vedado você incluir qualquer dispositivo estranho à lei do orçamento, tudo bem? Lembra? Ressalvado a abertura de crédito adicional suplementar. Aí você vai perguntar assim, professor, dá para prever que no ano que vem eu vou arrecadar acima do previsto? Dá. Muitas vezes o governo tem impostos que ele não recebeu, ele faz um refis, ele faz um refaz da vida, ele faz uma estimativa de arrecadar mais no ano que vem, e fora a arrecadação normal, ele já pede uma autorização prévia para gastar esse dinheiro. Guarda isso. A única lei, o único crédito adicional que eu posso solicitar autorização de abertura junto com a aprovação da LOA é o crédito adicional suplementar. É a única lei que tem essa característica, é a única lei que tem essa prerrogativa. Ou, quando eu estou executando o orçamento, lei especial, se o legislativo autorizar.
Crédito especial, autorização é prévia, em lei especial. Decreto do presidente da República até o limite fixado em lei. Você pede uma autorização legislativa específica, no ano que você está executando o orçamento, o legislativo autoriza, lei especial, o presidente vai lá e edita um decreto. Veja que o crédito especial não posso pedir sua autorização de abertura junto com a lei do orçamento. Crédito especial não tem essa prerrogativa. Essa prerrogativa ele não tem. Beleza? Crédito suplementar, recursos, obrigatória a sua indicação. Preciso indicar de onde o dinheiro vem. Mesma coisa é o crédito especial, obrigatória a sua indicação, né? Detalhe, existem várias fontes de recurso para abrir um crédito adicional. Pode ser um superávit de orçamento corrente, ou seja, aquilo que você está executando foi superior ao previsto, ou um excesso de arrecadação, né? A receita arrecadada superior à prevista, ou uma fonte de abertura de crédito adicional é reserva de contingência. Reserva de contingência é aquele dinheiro para cobrir os passivos contingentes, que está lá na lei de responsabilidade fiscal. Isso é que a gente chama, né, de, vamos dizer assim, mas quando a gente tem a reserva de contingência, que é um dinheiro para cobrir um passivo contingente, a gente deu aquele exemplo até de uma ação judicial, e em casos extremos ele pode também ser uma fonte de abertura de um crédito adicional, se o legislativo assim autorizar. Então nós temos fonte de abertura de crédito adicional, né? Agora eu preciso de indicar a fonte, de onde vem o dinheiro, de onde vai sair o recurso. Ou um crédito adicional pode ser um corte. Eu cortei uma área, sobrou uma área, houve uma economia numa área, eu realoco para uma outra área, se o legislativo autorizar. Com relação a isso, os dois têm a característica semelhante. Crédito suplementar, valor limite obrigatório. Guarda uma coisa. Não existe crédito ilimitado e não existe crédito com finalidade imprecisa. Isso não existe. Não existe crédito ilimitado, não existe crédito com finalidade imprecisa. Isso não existe. Então, o valor limite do crédito suplementar é obrigatório. Obrigatório indicado na lei de autorização e no decreto de abertura. Ou vai ser indicado na LOA ou no decreto de abertura. Ele nunca vai ser ilimitado. Não existe nenhum crédito, nem extraordinário, ilimitado, e não existe nenhum crédito com finalidade imprecisa. Todo crédito tem uma finalidade, é uma finalidade precisa, nunca uma finalidade imprecisa. Guarda isso, que isso é importante para o nosso estudo. Tudo bem? Crédito especial, valor limite obrigatório, indicado na lei de autorização, que é a lei especial, e no decreto de abertura. Ou seja, crédito especial também nunca vai ser ilimitado. Não existe crédito ilimitado, não existe crédito com finalidade imprecisa. Tudo bem? Olha só, vigência, crédito suplementar, só vale no exercício que foi aberto. Se foi aberto em 2015, vigora até 31 de dezembro. Se foi aberto em 2016, até 31 de dezembro. Prorrogação dele, jamais permitida. Chegou no final do ano, não usou o dinheiro todo, esse dinheiro reverte ao orçamento do ano subsequente. Não pode prorrogar. Crédito especial, só pode ser aberto no exercício que foi aberto. Só que ele pode ser prorrogado, né? Ele vale para aquele exercício, foi aberto em 2015. Dependendo da circunstância, eu vou falar agora, pode ser prorrogado para o exercício seguinte. Então, olha só, crédito especial pode ser prorrogado só para um exercício. Só para o exercício seguinte, se autorizado em um dos 4 últimos meses do exercício, setembro, outubro, novembro e dezembro. Se ele foi aprovado antes de setembro, outubro, novembro e dezembro, não pode ser prorrogado. Se foi aberto em setembro, outubro, novembro e dezembro, pode ser prorrogado para o exercício seguinte. Se foi aberto em um dos 4 últimos meses do exercício, setembro, outubro, novembro ou dezembro. Só neste caso. Crédito especial pode ser prorrogado nesse caso. Isso, como eu coloquei aí, é uma exceção ao princípio da anualidade.
Sabemos que a anualidade diz que o orçamento cobre um período limitado de tempo. Esse período limitado de tempo é o período de um exercício financeiro, 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, exceção ao princípio da anualidade ou princípio da periodicidade. Eu deixei o crédito extraordinário para último, porque ele tem algumas características bem peculiares, ele é um pouquinho diferente. Crédito extraordinário, presta atenção. Esse texto que está aqui é o texto constitucional, é o texto do artigo 167. Crédito extraordinário serve para atender despesas urgentes e imprevisíveis. Imprevisível é aquilo que não dá para você prever. Como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Quando a Constituição, no artigo 67, fala de como as, ele está dando exemplos. Como as é um rol exemplificativo. O que significa dizer? Significa dizer que a presidente da República, a chefe do Poder Executivo, ela não abre crédito extraordinário só para esses 3 casos. Como as é exemplo. Como as é um rol exemplificativo. Como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Sabe o que significa dizer? Todas as vezes que tem um dinheiro sobrando, em regra, que a presidente quer alocar esse dinheiro numa área, ela edita uma medida provisória. Porque a medida provisória é a forma de abertura na esfera federal do crédito extraordinário. Eu queria que você prestasse atenção também no outro texto, que é o texto da Lei 4.320 de 1964. A Lei 4.320 ela não foi revogada. É claro que o texto constitucional ele vale mais. Só que a gente sabe que estados e municípios, eles têm uma Constituição do Estado ou uma lei orgânica do município. Né? Se você tem uma Constituição estadual ou lei orgânica municipal e você na Constituição do Estado você não trata especificamente do crédito extraordinário, você pode se referir também à Lei 4.320 de 64. Sabe o que significa dizer? Você precisa conhecer as duas redações. As duas redações têm que ser conhecidas. Lei 4.320 de 1964, lá no artigo 41. Os créditos adicionais classificam-se em extraordinários, né? Os destinados às despesas urgentes e imprevistas em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. O que significa dizer? A Lei 4.320 de 1964, ela é tempestiva. Ou seja, primeiro, é urgente e imprevista. O texto constitucional fala urgente e imprevisível. Você tem uma diferença aí, não é? E você tem aqui, ó, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. Ou seja, pegando a luz da Presidência da República até a Constituição de 88, valia a Lei 4.320. Então, a medida provisória só era utilizada nesses 3 casos aí, ó. Guerra, comoção intestina, comoção interna, mesma coisa, tá? Mas isso tá na lei. Isso aqui eu coloquei no PowerPoint, é um trecho da lei. Não estou inventando, não. De vez em quando, nas provas de concurso, sabendo que a maioria dos alunos não conhece esse texto, se coloca esse texto aqui na prova. Moral da história, preciso conhecer os dois. Para alguns estados e alguns municípios, onde a Constituição Estadual ou a Lei Orgânica Municipal não trata do assunto, o que fica valendo é o trecho da Lei 4.320. Ou seja, memorize os dois textos. Tanto o texto constitucional, despesa urgente e imprevisível, como rol exemplificativo, decorrente de guerra, comoção interna ou calamidade pública, e memorize também o trecho da Lei 4.320 de 64. Serve para atender despesas urgentes e imprevistas em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. Cuidado! Beleza? Tranquilo? Sem dificuldade? Vamos em frente. Crédito extraordinário independe de autorização. Não preciso de autorização legislativa.
ou seja, é aberto por medida provisória no Executivo Federal, né? Isso no caso na esfera federal. Estados e municípios, em regra, é aberto por decreto. Decreto do chefe do Executivo, que pode ser governador ou prefeito. Eu coloquei um asteriscozinho aí, só para lembrar de uma coisa importante. Existem constituições estaduais e leis orgânicas municipais que têm a previsão de medida provisória. Se lá no Estado, na Constituição do Estado ou na lei orgânica do município existir medida provisória, o crédito extraordinário vai ser aberto por medida provisória, vai ser aberto por MP. Isso é exceção, regra, abertura por decreto. Na esfera federal, o único instrumento é a medida provisória e não precisa de autorização legislativa. Veja que o crédito extraordinário é diferente. É claro que para editar uma medida provisória, a presidente da República tem que ser extremamente responsável. Ela não vai editar um MP faltando dinheiro para uma outra área. Ela não é louca de fazer isso. Senão o orçamento dela, como acontece agora nas pedaladas fiscais, tem problema de ser aprovado e ela pode abrir até um processo de impeachment por improbidade administrativa do uso do recurso, né? Ou usar o recurso com irresponsabilidade. E crédito extraordinário, recursos, independe de indicação. Professor, eu não preciso dizer de onde vem o dinheiro? Não. Eu abro a MP, eu estou com as contas na mão, lógico, eu sei que está sobrando dinheiro, eu sei que o dinheiro está sem destinação, mas eu não preciso indicar de onde vem o recurso, independe de indicação. Veja que o crédito extraordinário tem algumas características peculiares, diferentes dos outros créditos, tanto do suplementar quanto do crédito especial, independe de indicação. Olha lá, crédito extraordinário, valor limite obrigatório. Como eu falei para vocês anteriormente, não existe crédito ilimitado, não existe crédito com finalidade imprecisa. Então o valor limite dele é obrigatório. Vai ser indicado na medida provisória, ou seja, vai ser indicado na MP, isso na esfera federal, ou no decreto de abertura, regra, estado e município. Então, a medida provisória é um valor, é 100 mil, é 200 mil, aquele exemplo que a gente deu, até 200 mil. Nunca vai ser ilimitada e nunca vai ser uma MP ou um crédito extraordinário com finalidade imprecisa. Isso nunca vai acontecer. E também nós temos aqui o crédito extraordinário, vigência no exercício que foi aberto. Só que a exemplo do crédito especial, pode ser reaberto para o exercício seguinte. Pode ser reaberto, prorrogado só uma única vez para o exercício seguinte, igual ao especial, se foi aberto em um dos 4 últimos meses do exercício. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Nesse caso, pode ser reaberto, pode ser prorrogado para o próximo exercício. Então, se eu abrir em outubro, chegou no final do ano, não gastei tudo, pode ser reaberto, prorrogado para o ano seguinte. Isso é uma exceção ao princípio da anualidade, porque você tem uma despesa de um exercício que está sendo gasta, que está sendo investida em outro exercício. Pode ser prorrogado, admite a prorrogação. Beleza? Então esses foram os nossos créditos que a gente chama de crédito adicional. Crédito adicional é aquele crédito que a gente tem quando o dinheiro está sobrando, seja do excesso de arrecadação, seja do superávit de orçamento corrente e alguns casos que a gente pode utilizar também a reserva de contingência, se for o caso, se houver uma autorização legislativa específica. Beleza? Me aguarda, daqui a pouco eu volto. Um abraço!